Com o Ricardo Gelman. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o currículo dele no site, mas é um currículo muito amplo. Eu vou falar só alguns pontos. Ele tem um pós-doutorado em neurociências pela Unifesp. Ele é presidente e fundador do Consórcio Acadêmico Brasileiro para a Saúde Integrativa, o CAPSIM. Ele é membro consultivo da Organização Mundial da Saúde e das redes de medicinas tradicionais complementares e integrativas da OMS. Presidente do Departamento de Medicina Integrativa para Crianças e Adolescentes da Sociedade Pediátrica de São Paulo. E é uma honra tê-lo aqui. A gente tem tido boas conversas com relação ao como nós, como Facens, agora com uma escola de saúde, com um curso de medicina, o como trazer e implementar a medicina integrativa. Então, vamos entender o que é a medicina integrativa. Então, bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Thaís. É uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha experiência nessa trajetória nacional e internacional por um tema tão emergente e tão importante que a Organização Mundial da Saúde tem abraçado com uma proposta de uma mudança global na saúde pública de mais de 170 países. Então, em homenagem ao florescimento, eu trouxe a flor do Taraxacum officinalis, que representa uma estrutura muito organizada, que se espalha pelo ar, mas ele é muito estruturado. Então, minha trajetória de pesquisa é dentro da área de pediatria, da área de oncologia, sou oncologista pediátrico também, da área de fitoterapia, plantas medicinais e medicina antroposófica, que foi a área que eu me dediquei mais tempo dentro da medicina integrativa. Então, o site oficial da Organização Mundial da Saúde chama toda essa terminologia, que inclui o bem-estar, obviamente, de MTCI, Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas. Esse é o termo oficial atualmente, que é mais amplo do que medicina integrativa, e eu vou aqui explicar um pouco a diferença entre todos eles. Mas a grande pergunta é por que é necessário essa mudança na medicina global? Primeiro, o reconhecimento que 88% de todos os países usam medicina tradicional, como fitoterápicos, acupuntura, yoga, terapias indígenas e outras. O reconhecimento de que a medicina tradicional tem sido um recurso integral para a saúde por séculos e comunidades em todo o mundo, e é um pilar para alguns com desigualdades no acesso à medicina convencional. Queria adicionar que a medicina convencional, que é a nossa medicina que a gente aplica, ela tem mais ou menos 160 anos. Em todas as faculdades no mundo inteiro se ensina a medicina dos últimos 160 anos. A prática sociocultural e as heranças de biodiversidade da medicina tradicional são um recurso inestimável para o desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos precisando nos reconectar a essas experiências. E outros 3 importantes argumentos para essa mudança global. Primeiro, porque existe... a medicina tradicional faz parte das crescentes indústrias globais do bem-estar, beleza e farmacêutica de trilhões de dólares. Mais de 40% das formulações farmacêuticas provém de produtos naturais, e lembrar que a aspirina é o primeiro medicamento alopático, ele vem do Salix alba, que é o salgueiro, que os índios usavam há séculos como anti-inflamatório e que foi isolado ácido acetil salicílico. Mas também a artemisina, que foi tema do Prêmio Nobel na China para o tratamento da malária. 170 países relatam o uso de medicina tradicional para a OMS e solicitam prioritariamente as evidências para quê? Para informar políticas públicas. A questão da pesquisa não é uma questão apenas acadêmica, é uma questão de política, porque os gestores só podem incorporar uma mudança em Sorocaba, em São Paulo, em todo o Brasil, se houver evidências científicas. E a contribuição dessa medicina para os sistemas nacionais de saúde ainda não está totalmente estruturado. Qual é o problema? Com todo o avanço da medicina e da área da saúde nos últimos 20 anos, a gente conseguiu reduzir as doenças infecciosas
conseguimos diminuir as mortes perinatais. No entanto, as doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e câncer, só aumentam. Ou seja, a medicina moderna não consegue responder ao problema das doenças crônicas não transmissíveis e da saúde mental, sobretudo. E um problema que é subnotificado, mas que a gente tem que enfrentar, é que um dos grandes problemas de causa de morte se chama iatrogenia, e eu tenho que dizer para vocês que iatros em grego quer dizer médico, e eu sou médico, mas iatrogenia, a tradução seria a morte causada pela medicina. Hoje, num pronto-socorro pediátrico na Suíça, em Zurique, foi uma pesquisa que foi feita, se entra uma criança lá, cada 2 crianças, uma tem chance de ter um efeito adverso, 48%. Já com tratamento com fitoterápicos, homeopatia, medicina chinesa, medicina antroposófica, 7%. Então, a questão da segurança é um problema seríssimo. Então, a gente olha aqui no gráfico à direita, o aumento nos últimos 20 anos de doença cardiovascular, câncer, como um problema seríssimo, além de respiratório e diabetes. Então, eu gostaria aqui de definir a diferença entre medicina tradicional, complementar e integrativa. A medicina tradicional, isso aqui é a tradução livre do inglês do site da OMS, ela tem uma longa história. Então, o que seria a medicina tradicional brasileira? Seria a medicina indígena, basicamente. É a soma total dos conhecimentos, habilidades e práticas baseadas em teorias, crenças e experiências indígenas a diferentes culturas, explicáveis ou não, utilizadas na manutenção da saúde, como na prevenção, diagnóstico, melhoria do tratamento e doenças físicas. Então, vocês estão vendo aqui à esquerda um modelo ocidental na Amazônia, à direita um modelo asiático, acupuntura, também uma medicina tradicional. Erik Bars, que é um grande parceiro da Holanda, ele fez um estudo comparando 6 diferentes sistemas médicos, além do nosso modelo convencional, que é a biomedicina. À esquerda, você tem os modelos orientais, que tem 7.000 anos, né, na Índia, na Ayurveda, 5.000 anos na China, e a medicina Unani, que é uma medicina grega praticada hoje no Oriente Médio. À direita, você tem as medicinas dos últimos 200 anos. A homeopatia, 200 anos, a naturologia, chama naturopatia, mais ou menos junto com a alopatia, ela nasceu, e a medicina antroposófica tem 100 anos. Isso tudo tem que ser resgatado, e agora é o momento do resgate, porque a gente tem as pesquisas. Eu vou mostrar esse vídeo, é um vídeo da OMS, só para trazer um pouco a temática. What has been for centuries the integral source of health for people and communities? What is still the first port of call for millions of people worldwide for their health and well-being? It's traditional, ancestral, and indigenous knowledges of health and the world around us, constantly evolving, in balance with self, in harmony with nature. But how can we harness its potential to help us address the health challenges of our busy lives? To turn the promise of health for all into a reality for all? To deliver people-centered health services that are respectful of cultures and traditions? By sharing our knowledge and experiences of traditional practices, we can understand, acknowledge, and advance its role in building a fairer, safer, and healthier future. Respecting the wisdom passed down from generations and embracing science, technology, and innovative thinking. Blending traditional and conventional, underpinned by robust evidence, innovation, new technologies, and sustainability. Imagine if we combine the best of the modern and the best of the ancient to support harmony with self, societies, and nature. It can be done. Together, we can embrace the potential of traditional medicine and create a healthier, more sustainable, and balanced world. Vamos
desbloquear o poder da medicina tradicional, com ciência e inovação. Lindo, né? Podem aplaudir. Não é para mim, é para o OMS. Mas estamos no Brasil, 300 etnias indígenas na Amazônia. A Universidade de São Paulo acabou de desenvolver inteligência artificial para tradução das línguas indígenas para qualquer língua. Está agora em curso na Universidade de São Paulo. Temos 10% da flora global. 1% das plantas brasileiras, de 1 a 2%, está estudada, devidamente incorporada na prática clínica. 99% não. Em homenagem a esse grande professor que acabou de falecer esse ano, o professor Benjamin Gilbert, professor emérito da Fiocruz, a gente está realizando o sonho dele numa parceria do consórcio, que eu sou diretor, com a Fiocruz, que é o resgate das 621 plantas brasileiras prescritas pelos médicos brasileiros entre 1646 e 1920. São 5 tratados que se perderam quando nasceu a indústria farmacêutica moderna, sintética, com aspirina. Então, a gente está no momento de resgate. Por que precisamos resgatar? Porque os antibióticos não fazem mais efeito. A OMS já deixa bem claro a crise da resistência antimicrobiana. E universidades na Inglaterra estão voltando a estudar as fórmulas medievais, como vinagre, que mata pseudomonas. Muito bem, vinagre medieval. Então, a terminologia vem mudando. Todo esse movimento começou na década de 90, então é muito recente. Era o alternativo, passou para o complementar e integrativo. Então, na literatura, vocês vão encontrar muito o CAM, Complementary Alternative Medicine, só que o alternativo é o movimento de você ter que escolher entre uma quimioterapia e uma musicoterapia. Não estamos mais nessa época. Agora é a época da quimioterapia com a musicoterapia. Isso é o integrativo. Eu brinco que é a mistura do jiló com a picanha, do vegano com o carnívoro, que é a vida normal, mas integrada, baseada na ciência. Então, a tendência, esse centro nos Estados Unidos, que é dentro do NIH, mudou bastante a figura mundial, porque o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde, investe 150, 180 milhões de dólares por ano em pesquisa nos Estados Unidos, desde 2000 mais ou menos, para o consórcio acadêmico, e o nome deles mudou, era o National Center of Complementary Alternative Medicine, mudou para o National Center of Complementary Integrative Health, que agora o momento é da saúde integrativa. Não é um momento mais de I believe, eu acredito nessas coisas. O momento é, eu não acredito, eu tenho certeza porque existe pesquisa. Então, esse é o tema. A medicina complementar se refere a todas as práticas que não pertencem à tradução daquele país, mas também não faz parte do modelo convencional. Então, aqui no Brasil seria a yoga, a acupuntura, a medicina antroposófica, a homeopatia, que não é da tradição daqui, é complementar. E esse evento que aconteceu em 2018, por exemplo, foi na Croácia, foi uma celebração do Dia da Medicina Tradicional, centenas de pessoas na rua praticando yoga. O conceito de medicina integrativa, oficialmente, vem do consórcio norte-americano, que junta Harvard, Johns Hopkins, Boston, as melhores universidades nos Estados Unidos, como a medicina e saúde integrativa como uma prática da medicina que reafirma a importância da relação entre o paciente e o profissional de saúde. Isso é um problemão. Como é que a gente pode fazer uma relação entre um profissional de saúde e um paciente em 10 minutos? Existe um problema do tempo, o problema do olhar, o problema da intenção. Está em estado de mindfulness durante a consulta. Como é que, senão você vai enxergar o quê? Apenas um diabetes andando na sua frente, uma hipertensão na sua frente, porque a visão toda é da doença. O diagnóstico rápido, uma criança agitada é chamada de TDAH em 5 minutos e vai tomar Ritalina. Essa é a realidade. Então, a gente está precisando resgatar a relação, resgatar a visão de todo, informado por evidências, e ampliar. Século XX não tinha pesquisa, século XXI explodiu de pesquisa. Então, vocês estão vendo a quantidade de estudo bibliométrico, a quantidade de publicações pertence ao século XXI. Um dos conceitos também é chamar a medicina integrativa o melhor dos dois mundos.
porque você tem que ter uma formação acadêmica convencional e, paralelamente, fazer uma formação adicional para poder juntar. Senão, vira o alternativo, vira uma terapia sem fundamento. Então, a gente tem que trabalhar com os dois. O primeiro é focado na doença, na supressão dos sintomas, que é importante numa crise de asma. Eu quero aerolim e corticoide na crise de asma. Mas como fazer para não ter outra crise? Não é o corticoide o tratamento, senão você vai criar uma corticodependência e tem outros tratamentos para serem feitos. Nosso modelo convencional só conhece o corticoide para asma, basicamente. E o modelo complementar é focado no indivíduo, a anamnese centrada na história de vida. Então, é uma mudança de paradigma grande, da doença no centro para a pessoa no centro, da patogênese para a salutogênese, da história da doença para a história de vida, baseada no sintoma, baseada na pessoa. É uma mudança de inversão de valores durante o encontro do profissional de saúde e o paciente. O conceito de medicina integrativa, ele tem 3 pilares que eu quero referenciar, além das evidências científicas que estão sendo faladas agora de manhã. O segundo é a escolha da pessoa que quer ser tratada. A pessoa pode querer se tratar com a Ayurveda, ela pode querer ser tratada com acupuntura. Então, a preferência também entra como pilar. E o terceiro é a experiência clínica, que é algo super importante. A demanda também é dos estudantes de medicina. Já foi criada a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde Integrativa. 57 faculdades já têm ligas acadêmicas. E um estudo que foi feito esse mês, 2024, mostrou no Brasil o número de disciplinas ligadas à medicina tradicional complementar integrativa, que cresceu exponencialmente, mais de 100 universidades no Brasil. Eu tive a honra de fazer parte dessa reunião, que foi em abril desse ano, um grupo da OMS desenhando como deve ser a tendência, e a OMS criou o Centro Global na Índia, juntando todos os países para poder pensar num roadmap, numa estratégia. Outro vídeo. Traditional medicine is widely used and increasingly relevant in the world today. Yet, it has been around for millennia. At a time when we were more in balance with our environment and in harmony with nature, we began looking into its healing powers to cure our aches and pains and discover our own remedies. Our understanding of traditional practices began to grow. Now, over 80% of the world's population use traditional medicine. It's also the foundation for many modern medicines and practices. Some 40% of the approved pharmaceutical products in use today come from natural substances, like tree barks and plant roots. So why don't national health strategies fully take all this into account? To answer these and other questions, we welcome the World Health Organization's new Global Center for Traditional Medicine. A bold new vision that starts in Jamnagar, Gujarat in India, but has a truly global reach. A center to support evidence and data, sustainability and innovation, bringing together the latest knowledge and technology to advance our understanding of methods already in use by billions of people. Catalyzing ancient wisdom and modern science has never been more needed as we strive towards our global health objectives to keep the world healthy and safe, to serve those in the most vulnerable situations, and promote good health and well-being for everyone. Let's take a bold new look at this most ancient and most modern practice. Welcome to WHO's Global Center for Traditional Medicine.
houve uma disputa entre a China e a Índia, quem ia sediar o Global Center, e a Índia ganhou. Vão ser plantadas todas as plantas medicinais do mundo inteiro, num centro, um hospital universitário. Então, é uma coisa que está começando a reforma esse ano. E ano passado houve o Global Summit, e eu tive a honra até de coordenar uma mesa que estava o ministro da Saúde do Nepal e outras pessoas, porque é uma coisa única a gente poder ouvir as experiências do mundo inteiro. Quais são as estratégias? Primeiro entra saúde e bem-estar. Então, alinha muito com a direção que essa faculdade e toda a visão que está sendo colocada aqui, saúde e bem-estar das pessoas do planeta, biodiversidade e sustentabilidade, direitos humanos, equidade e ética, liderança global, cobertura universal, e nós temos aqui no Brasil, outra coisa para ser aplaudida, o maior sistema de saúde pública do mundo, SUS. A gente não tem noção o que significa isso. Nós, brasileiros, não temos a mínima noção. Quando você vai para fora do Brasil, você é entrevistado, como é que é morar num país que tem um sistema de saúde pública como esse? Você faz um transplante de fígado de graça. Isso não existe quase. Pesquisa, evidências, fronteiras digitais. Vocês já viram falar do CID-11, Código Internacional de Doença. A partir do ano que vem, aqui no Brasil, vai entrar o módulo de medicina tradicional do CID-11, que é o módulo 1 e 2, um da medicina tradicional chinesa e o 2 da Ayurveda. O que tem nesse sistema? Vai estar aparecendo o diagnóstico por uma pneumonia, mas também o fogo no fígado. Vai aparecer o diagnóstico tradicional no CID. Isso é uma inovação que vai acontecer a partir do ano que vem no mundo inteiro. Então, eu vou pular algumas coisas por causa do tempo. Isso aconteceu ontem. Não, vou ter que pular por causa... Não pula? Mas é porque eu estou querendo respeitar o tempo. Pode passar um pouquinho? Então tá bom, então eu vou voltar. Então, a declaração de Gujarat, que saiu de agosto do ano passado, ela propõe, e isso foi escrito junto com a reunião do G20. A ministra da Saúde do Brasil, Anísia, estava lá, os 20 países mais ricos do mundo. Isso aconteceu na sala ao lado do G20. Declaração Gujarat. Os desafios, a complexidade da integração entre esses dois mundos. Implementar intervenções e abordagens em MTCI baseadas em evidências, em apoio ao objetivo de cobertura universal e ODS, relacionados com a saúde, para promover a saúde e o bem-estar de todos os membros da nossa família humana, em todas as idades, e a do planeta que sustenta todo nós. A saúde do planeta, hoje, é mais importante do que a saúde humana. Eu vi uma vez um slide numa apresentação nos Estados Unidos que me deixou muito preocupado para entender o tamanho do problema. Era uma pessoa atendendo um paciente com acupuntura, mas tinha um tsunami cobrindo o hospital. Ia chegar em 5 minutos. O que adianta toda aquela formação do profissional se está acontecendo um tsunami? Então, a gente está no momento que a gente tem que se curvar. A questão do ego, muito bem trazida, Marcos. A gente tem que se curvar a uma dimensão maior. Nós fazemos parte do planeta e agora não é uma questão de queimadas, é uma questão de conexão, conectividade. Então, esse evento aconteceu anteontem na Índia, que foi a jornada de inteligência artificial para a medicina tradicional. Então, a BIREM, que é a área que é o Centro de Informações da OPAS, está propondo e foi aceito de criar a Global Library, que vai ser a biblioteca global, que vai ser sediada lá, mas vai ser virtual para a gente ter acesso a todas as informações. Eu estou bem envolvido com esse projeto, porque o consórcio que eu faço parte, a gente monta os mapas de evidência, das revisões sistemáticas, dos estudos clínicos, mas tem um grupo da Coreia do Sul também. Alguns dados mundiais. Na Europa, mais de 100 milhões são usuários nessa área integrativa, 20% usando regularmente, preferindo do que o modelo convencional. A Suíça é o primeiro país europeu a integrar as abordagens no sistema de saúde após um plebiscito.
Hoje, todas as faculdades de medicina da Suíça são obrigatoriamente, têm que incorporar como disciplina obrigatória fitoterapia, medicina tradicional chinesa, homeopatia e medicina antroposófica. Isso é obrigatório na Suíça. Nos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento que 1/3 dos adultos, em 2012, usa alguma abordagem e 11,6% das crianças. A Índia tem 2 ministérios da saúde, o Ministério da Saúde convencional e o Ministério Ayush, que quer dizer Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha e homeopatia. E a área mais procurada pela medicina integrativa no mundo inteiro, sem dúvida, é oncologia. 1/3 dos pacientes com câncer no mundo inteiro usa alguma abordagem complementar, e por isso a gente tem no Brasil hoje 11 hospitais que estão desenvolvendo programas de oncologia integrativa. Começou no Albert Einstein, em 2007, o Sírio-Libanês, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o ICESP, que é do Estado, o Itaci, que eu que introduzi lá na oncologia pediátrica, o Hospital Federal do Ceará, o Hospital de Barretos, o Hospital do Amor, todos têm programas de oncologia integrativa. Essa publicação da Suíça mostrando a medicina alternativa não é mais outsider do sistema de saúde suíço. E câncer, quero trazer alguns dados. Esses dados são da ASCO. ASCO é a Associação Norte-Americana de Oncologia Clínica, que define a quimioterapia do mundo. Todos os oncologistas do Brasil vão todo ano para a ASCO para poder se informar. Eles estão lançando os guidelines junto com a Sociedade de Oncologia Integrativa, a SIO, mostrando que a acupuntura cresceu 30%, massagem, meditação e yoga. Isso já faz parte da realidade entre 2009 e 2016. E os guidelines são para quê? Para os sintomas, os efeitos colaterais da químio, da rádio e mal-estar. Então, especialmente dor, fadiga, náusea e vômito. Então, não é para substituir a químio, é só para você fazer junto. E tem uma formação no Sloan Kettering Memorial Hospital sobre oncologia integrativa, que conversamos ontem com a Thaís de tentar trazer para cá, para essa faculdade, alguns cursos em parceria. E esse curso sobre fitoterapia em câncer, ele já tem mais de 10 milhões de visitas na internet, só de orientação. Eu tive a experiência entre 2000 e 2003 de coordenar uma experiência em São Paulo com 150 pacientes com câncer e me resgatou a dimensão onco, da onde vem a palavra onco. Onco era uma máscara que os gregos usavam no teatro para denotar pesar, tristeza, que quando entra no corpo gera o peso, que pode ser o câncer ou a depressão. Então foi muito interessante olhar a cura psíquica além da cura celular. Esse aqui é o cenário brasileiro de oncologia, várias plantas brasileiras sendo estudadas, inclusive a Uncaria tomentosa, que é unha de gato na Amazônia, para fadiga, pelo pessoal do ABC, o ICESP, terapia comunitária integrativa, e várias plantas que se tornaram plantas para câncer. O Viscum album é a planta mais estudada para câncer, como imunoterápico. Tem na literatura mais de 1.600 artigos científicos e ele entra como uma imunoterapia complementar. E aqui eu queria trazer o câncer mais desafiante que tem, é o câncer de pâncreas. E tem uns estudos muito interessantes do Viscum album subcutâneo para melhorar a sobrevida em pacientes com câncer de pâncreas estadio 4, que é com metástase, é o mais grave, comparando com a população sem usar o Viscum, junto com a químio. E aqui no Brasil a gente está na inovação com as plantas da Amazônia, para a Centroflora, que é uma grande empresa brasileira, para desenvolver a Uncaria tomentosa, a unha de gato, que já tem estudo fase 2 para melhorar a fadiga relacionada ao câncer. O professor Auro Del Giglio, que é o coordenador dessa linha de pesquisa. Mas esse slide eu peguei de um congresso de oncologia integrativa que eu fiz parte em Roma, mostrando cannabis, tudo que tem evidência de grau elevado, cannabis para dor, gengibre para náusea e vômito, hipericum perforatum, ansiedade e depressão, especialmente para depressão, quando não está usando químio, valeriana officinalis, que fantástica para insônia. Então tudo isso pode ser usado. Eu vou mostrar mais um videozinho para vocês, porque eu acho que o vídeo é legal. Vocês não acham que é interessante o vídeo? Esse vídeo nasceu da parceria do Eren Ben-Arieh, da Universidade Technion de Israel,
comigo e com a Gunver Kinley da Alemanha, para a gente traduzir o curso dele de fitoterapia em cuidar dos pacientes com câncer. Então, pode passar, por favor? É um convite. Pode ficar tranquilo que eu vou... A patient comes to your clinic, they have a diagnosis of cancer, they're getting chemotherapy, they want to know about the use of traditional herbal medicine. There might be something that they're interested in using or they've started using, and they ask you, is this something I should be taking? Is this going to be helpful? Is this going to be harmful? Welcome. I'm Professor Eran Ben-Aryeh from the Rappaport Faculty of Medicine, Technion, Institute of Technology, Haifa, Israel. Hi, I'm Dr. Noah Samuels, also affiliated with the Faculty of Medicine at the Technion. During this course, we will give you practical tools with which you can address the issue of traditional herbal medicine in cancer care. Both of us are integrative physicians who work on a daily basis with oncology patients and advise them on the use of complementary, traditional, integrative medical therapies, including herbal medicine. We will study about concepts of herbal medicine in the arena of supportive and palliative cancer care. We will be acquainted with different schools of thought regarding traditional herbal medicine in the Middle East, in India, Ayurvedic medicine, in traditional Chinese medicine, and herbal European medicine. We will also study how to communicate with patients about the use of herbal medicine in an open, non-judgmental consultation. And finally, we will study about practical approaches, how to alleviate common side effects and toxicities of chemotherapy and other oncology drugs. The course will include interviews with leading world experts in integrative oncology, palliative and supportive care, and traditional herbal medicine. You will acquire practical clinical tools which will enable you to design a patient-tailored treatment program to be co-designed with patients and their oncology healthcare providers. We will also be learning about how to assess the treatment outcomes of the integrative herbal program with the goal of optimizing effectiveness, primarily with respect to the patient's quality of life, while minimizing the risk. We hope that you will join us in this course, learn about how to advise patients on the use of traditional herbal medicine in a safe and effective way so that they can get the best of both worlds. Welcome to the course. Esse curso é gratuito e nós fizemos a legenda com a universidade para distribuir no Brasil. O diretor do INCA viu esse curso, Dr. Gil, e INCA é o National Cancer Institute, para quem não é aqui do Brasil, e está propondo de criar um departamento de oncologia integrativa para o INCA. Então, nos minutos que me faltam, eu queria dizer que a política mundial tem influenciado a política brasileira e a gente tem 18 anos de política nacional, que é chamada Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que envolvem 29 modalidades de práticas que estão incluídas no SUS de uma maneira muito profunda na atenção primária em saúde, e dessas todas só tem uma brasileira. Interessante, todas vêm da Índia, da China ou da Europa, mas tem uma cearense, Terapia Comunitária Integrativa, de Adalberto Barreto, que está sendo exportada para 35 países como tecnologia de psicologia social para o sofrimento psíquico, em saúde mental. Se vocês não conhecem Adalberto Barreto, precisam conhecer. É um antropólogo e médico muito homenageado mundialmente. Aqui só alguns números de como está estabelecida essa política no território brasileiro. Não vou poder entrar em detalhes, mas é interessante que a fisioterapia é a que mais usa, depois enfermagem, depois medicina, depois educação física e depois nutrição. Isso a nível nacional. Mais de 5 milhões de procedimentos registrados.
E também do ponto de vista de pesquisa, o Brasil está indo muito bem em termos de pesquisa de plantas medicinais e medicina chinesa. A gente só perde para a China, que disparado é o país que mais faz pesquisa, já passou os Estados Unidos, depois é os Estados Unidos, depois é Coreia do Sul e Taiwan. E em 2018 eu tive a intuição em grupo de criar o consórcio brasileiro, quando a gente soube do norte-americano, que é o consórcio acadêmico brasileiro, que junta parceiros em 40 países, e o ministro da Saúde, na época, 2019, falou, existe evidência ou não existe nessa área? Então, encomendou um projeto para o consórcio, para a Bireme, e a gente está trabalhando com 98 pesquisadores há 6 anos, juntando as evidências. Em 14 comitês científicos de dor, oncologia, pediatria, saúde mental, saúde natureza, metodologia, produtos naturais, osteopatia, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, naturopatia, ayurveda, análise bioenergética e homeopatia. Então, formamos um grupo de pesquisa do CNPq e usamos apenas o topo da pirâmide de evidência, que são as revisões sistemáticas com as meta-análises, que é isso que a política pública lê para recomendar para uma incorporação. Então, está publicado a metodologia e na internet, depois eu posso passar o acesso, mas vocês botarem no Google MTCI BVS ou BVS MTCI, vocês acessam todos os dados, Biblioteca Virtual em Saúde da MTCI. Então, aqui, por exemplo, auriculopuntura para doença de Menier, para urticária. Então, cada bolinha você vai acessar o artigo científico, a cor avalia o grau de qualidade científica pelo Amistar 2, que é uma ferramenta de avaliação, e o tamanho da bola mostra o número de estudos. Aqui são as publicações, e tem novas, e no geral, até hoje a gente já fez 28 mapas de evidência, e vocês vão observar que o que tem mais pesquisa é plantas medicinais, o cannabis, a gente acabou de apresentar no passado, num congresso na Unicamp, em Campinas, é a área que tem mais evidência atualmente, e depois a meditação mindfulness. O cannabis acabou de ganhar do mindfulness, em termos de evidência, quantidade de estudo, não de... impressionante como o cannabis virou uma área de interesse. É o novo papoula, né? Você sabe que o ópio vem da papoula, né? Morfina, dimorfe, tudo isso vem da papoula. Era a grande planta do século XX. Agora parece que o cannabis ele entrou é uma planta sagrada dos Vedas, muito interessante. Vem do Himalaia. Depois, aroma, acupuntura, terapias corporais da medicina chinesa, yoga, pediatria. Então, aqui a quantidade de revisões temáticas. Esse aqui é o mapa de evidência do cannabis, mas eu vou passar rápido por causa do tempo, porque eu quero chegar no final, porque esse material todo vocês podem ter acesso. Eu vou deixar disponível. A minha amiga já disse que o tempo encerrou, mas eu vou respeitar alguma parte do grupo que pediu para continuar. Pode uns minutinhos. Eu vou tentar atender os dois grupos, mas é só para fechar. Porque esse material aqui, isso aqui vai ficar disponível, aloe vera para cicatrização de feridas. Eu queria só terminar com uma visão global, aonde que tem mais estudos. Vocês olham a segunda coluna da esquerda, da direita para a esquerda, Life Quality Wellbeing, tem bastante estudo. Mental Health, onde tem mais estudos. Condições patológicas, dor, câncer. E entre as condições patológicas, hipertensão arterial, câncer e diabetes, onde tem bastante pesquisa. Então, no final, essa palestra deve responder a pergunta: será que a medicina integrativa no mundo inteiro contribui para a crise global da área da saúde, que é a saúde mental e doenças crônicas não transmissíveis? A resposta parece que sim. Por isso, o governo está implementando, a nível municipal, federal, estadual. Acabou de ser lançado agora, na cidade de São Paulo, as diretrizes de tratamento de dor crônica, oficial para a cidade de São Paulo, incorporando auriculoterapia, acupuntura ventosa, moxa, tai chi, reflexologia, meditação, yoga, toque terapêutico, que é o reiki, junto com aloe vera, cúrcuma longa, Apagophyton procumbens, que é garra do diabo, gengibre e salix
dafnoides, porque tem bastante evidência. Então, o SUS vai ser obrigado a comprar quando entra como política pública. Então, vamos aplaudir isso também, porque isso é política pública informada por evidências. E tem uma parte final que eu não vou mostrar, mas eu só vou mostrar uns slides, que era uma visão do desenvolvimento, que eu quero só fechar com um vídeo final, que é de menos de 1 minuto, que tem a ver com essa questão da desconexão com a natureza e a definição de transtorno de déficit da natureza do Richard Louv, que é um norte-americano, que o Instituto Alana trouxe para o Brasil e que está divulgando toda essa questão. Eu tive a honra de apresentar ele, e a demonstração de que a natureza e a alimentação que definem se você vai ser alérgico ou não. Esse estudo enorme na Europa mostrou que o tipo de alimentação é mais importante do que a genética em relação à alergia. E a gente lançou pela Sociedade Brasileira de Pediatria, eu faço parte desse grupo de trabalho, as recomendações para a natureza, para o desenvolvimento da criança e do adolescente, com a rotina da família semanal, mensal, anual, em contato com a natureza e diária, a prescrição médica de brincadeiras ao ar livre na natureza, e as 4 dimensões estão organizando toda essa grande área. Isso é uma coisa para a gente depois discutir em corporação. A experiência na USP de oncologia pediátrica com a enfermagem, visitando hospitais, que é uma coisa que eu acho muito importante. Nós precisamos visitar essas experiências internacionais. Aqui na Alemanha, óleo de calêndula junto com antibiótico, reduzindo o tempo de antibiótico terapia, infecção grave, musicoterapia, arte e o uso da natureza dentro do hospital. Isso aqui é o meu cachorro, o primeiro crachá do nosso serviço de oncologia pediátrica integrativa, e a gente trabalhando com música, com arte, com natureza, coisas de alta tecnologia, mas com baixo custo. E toda a área para dor, o ambulatório de dor que a gente desenvolveu, o gel para dor, melhorando. Eu não vou poder apresentar, eu quero terminar convidando vocês para o Congresso Mundial de Medicina Tradicional Complementar Integrativa, que vai acontecer no Rio de Janeiro, ano que vem, em outubro, e vai ser a primeira vez na América Latina, a primeira vez no Brasil. Tanto os brasileiros aqui presentes, como nossos colegas estrangeiros, vai ser um momento de juntar as 6 regiões do mundo. Então, o logo do Congresso são 6 pétalas, representando as 6 regiões do mundo, e o tema vai ser fortalecimento da saúde pública global com essa temática. Eu sou um dos presidentes do Congresso, somos 6 presidentes, e eu queria que vocês conhecessem esse livro que a gente desenhou para o COFEM, que apresenta as práticas integrativas para o Covid-19, mas está gratuito. E terminar com esse vídeo aqui. Pode passar, que é o último slide. Em homenagem ao momento atual. Muito obrigada, professor Ricardo. O professor Ricardo vai estar aqui todo dia, né? Então, acho que tem muitas perguntas, vários slides, né? Para a gente estar podendo também... Alguém tem alguma pergunta urgente, super necessária nesse momento? Opa! É bom lembrar que a gente tem agora, no Brasil, a Farmácia Viva, que é a farmácia no quintal, um programa do governo federal, onde você usa as plantas medicinais para trabalhar com a medicina integrativa dentro das unidades básicas de saúde. Então, por exemplo, se naquela localidade o problema é pulmonar,
as pessoas ali da comunidade vão desenvolver essas plantas para serem integradas no sistema convencional de saúde. Isso é um grande avanço, né? E a gente também está com muitas propostas para agricultura familiar urbana com produção de orgânicos, tá? Então, esse eu acho que é um avanço no nosso país. Obrigada. Obrigada. O professor ele vai anunciar, vai existir uma oficina dele agora mais tarde, se quer comunicar? Então, cadê o Robson Lourenço? Está tomando água. Então, tá tudo... então, eu tenho um parceiro, tem coisas que se constrói em parceria. Vem, Robson. Então, o Robson, eu conheci ele atendendo o filho dele com motite, e eu queria achar um parceiro da área de arte para ensinar uma disciplina básica da medicina, que é a embriologia. É muito difícil explicar como é que o corpo se forma. E nós trabalhamos há 20 anos, o Robson fez um mestrado, doutorado na área de arte e ciência, e a gente vai fazer um workshop agora, quem quiser participar, daqui a pouco. Obrigada, Robson. Obrigado.